Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Gilberto e aqui falamos sobre taoísmo, cultura chinesa e também outras filosofias que possam impactar sua qualidade de vida, né? Digo isso porque o tema desse vídeo de hoje é um pouco mais amplo, né? Será que o budismo, o taoísmo, o hinduísmo, o cristianismo, eles pararam no tempo? Quer dizer, o que Buda disse acabou, é aquilo, e você não pode ter nenhuma interpretação moderna daquilo. Você não pode repensar aquilo em função do nosso tempo. É complicado isso, né? É complicado. E isso acontece bastante ultimamente, em que muitas práticas taoístas mesmo, elas são relegadas como coisa da nova era, né? O New Age. Será que essas filosofias, essas religiões realmente pararam no tempo e não podem mais ser aperfeiçoadas? Vamos ver isso. Dentro dos meus estudos, volta e meia eu me deparo com pessoal ocidental, principalmente acadêmicos, tecendo mil críticas à atuação moderna das filosofias e das religiões orientais, com a ideia de que estão modificando, não tem nada a ver, estão misturando as coisas. É preciso tomar uma certa cautela com relação a isso. Um comentário, por exemplo, que eu vi numa rede social, né, do comentário de uma postagem, ele dizia que a ideia de fluir é uma ideia que não existe no taoísmo, que não está nos livros taoístas, né, e que é uma adição moderna, que é uma invenção da nova era, né, esse movimento que, nossa, não sei, parece um movimento perverso de mudança do universo. E não é um movimento de reinterpretação de algumas coisas, é um movimento de redescoberta de algumas coisas, mas que isso foi uma adição, que não existe o fluir nos livros taoístas. Pelo amor de Deus, né? O Daojiang, que é o cânone taoísta, ele possui 1400 volumes. Ele leu todos? Ele conhece todos esses volumes? Ele conhece com profundidade o cânone taoísta para dizer que isso nunca existiu? Ele conhece todos os pensadores taoístas para dizer que isso nunca existiu? Né? Como é que isso é possível? Qualquer pessoa com 2 neurônios percebe que o fluir está presente dentro do taoísmo. O Lao Tzu fala várias vezes sobre a água. O I Ching, ele fala sobre as linhas que vão da primeira embaixo, né? Eles vão até a sexta, depois vem da primeira até a sexta, né? O que é isso aqui? É fluir. O que é o ciclo do I Ching? Quando você chega no hexagrama 63, ele está depois da conclusão, ou seja, é a solução final do ciclo, é ali. Mas o último 64 é antes da conclusão. Então como é que você termina o ciclo com antes da conclusão? Porque está começando um novo ciclo. Então o ciclo que vai, ele se alterna, ele retorna. Isso não é um fluxo, isso não é a ideia de um fluxo. Quando você tem o ciclo de geração dos 5 movimentos, você tem madeira, transforma em fogo, transforma em terra, transforma em metal, transforma em água, transforma em madeira. Isso não é um fluxo. Tem umas coisas muito assim bizarras na interpretação das pessoas. Elas acham que é que nem filosofia ocidental. A filosofia ocidental, ela é baseada em termos, em definições. Então o pensador
cria uma palavra lá e fala assim, eu vou chamar isso aqui disso aqui. E aí você fica usando aquela palavra, aquele rótulo em todas as outras coisas. Né? Esses termos. A filosofia oriental tem muito da interpretação das analogias, das figuras de linguagem que eles usam, das imagens que eles pintam. Você tem que interpretar isso de uma outra maneira. Não é assim que o negócio funciona, não. Você tem que ter a palavra fluir escrita. Não! É a ideia. Puxa, não dá para enxergar isso. O Tai Chi Chuan, ele é uma arte marcial de cunho taoísta e que você flui do primeiro ao último movimento sem nenhuma interrupção. Isso conta ponto em campeonato. O campeonato de Tai Chi Chuan, você tem que fluir o movimento. Isso não é fluir? Que é isso então? Né? Não precisa estar escrito lá o Yang Shendu, o Yang Shenfu. Não precisa chegar e falar assim, o fluir tem que estar aqui. Não precisa estar escrito. Você vê o cara fazendo, você vê o fluir agindo. Né? Então é uma coisa assim muito absurda isso que fazem. Então eles condenam o taoísmo, o budismo, essas coisas a ficarem parados no tempo. Mas eles não estão parados no tempo. As filosofias, as religiões, elas estão em desenvolvimento, elas são entidades vivas que se fundamentam em princípios eternos. Então o que acontece? O que Lao Tzu falou é o fundamento. Você constrói um castelo em cima daquele fundamento, mas ele tem que estar lá. O mestre Wu de Chern, ele falava a respeito disso. Né? Para você saber se alguma coisa é taoísta, tem que ver se ela está fundamentada no Tao Te Ching. Mas não tem nada mais simples que isso. Tem que estar fundamentado no Tao Te Ching. Então todas as técnicas que eu faço, todos os meus vídeos, todos os meus cursos, tudo está fundamentado no Tao Te Ching. Né? Às vezes as pessoas podem até achar chato que eu fico citando o Tao Te Ching, eu fico mostrando uns pedaços lá, né? Porque há 2.500 anos o cara já escreveu essas coisas. Então é preciso tomar cuidado com isso. Ele tem que estar fundamentado no Tao Te Ching, mas você não precisa fazer a mesma coisa que os caras faziam na dinastia Han. Não é assim que uma filosofia funciona. Ela interage com as pessoas, ela interage com o tempo, interage com a cultura e ela vai se aperfeiçoando. Mesma coisa com o hinduísmo. Né? O hinduísmo ele possui pessoas de expressividade no século XIX e XX, como o mestre Ramakrishna, o mestre Vivekananda, o mestre Ramana Maharishi, o mestre Yogananda. Eles colocaram uma roupagem mais moderna, eles deram exemplos, analogias, para falar sobre os mesmos princípios universais que os rishis escreveram nos Vedas há milhares de anos. Mas você não vai ficar preso no texto. Você tem que vivenciar aquilo. Como que você vivencia aquilo numa época diferente, numa cultura diferente, num país diferente, numa coisa diferente? Como? O Yogananda fez isso, levou para os Estados Unidos, depois para a Europa. O Vivekananda apareceu nos Estados Unidos, virou referência no Ocidente, né, do hinduísmo, do yoga. Então como é que o negócio funciona? Ele tem que evoluir. Ele tem que evoluir. O que fica parado morre. Isso está no Tao Te Ching. É um fundamento básico do taoísmo. O que está vivo se movimenta. O que está morto está parado. Né? Então as coisas têm que se movimentar. Então tudo que eu coloco aqui é baseado no Tao Te Ching, é baseado no Chuan Tzu, é baseado no I Ching, é baseado em todas as filosofias, os alicerces. Né? Se você pegar o Liu Yiming é do século XVII. É um grande mestre taoísta, escreveu coisas maravilhosas. Mas no século XVII ele não podia falar, tinha que segurar só o que os antigos falaram? Não, isso evolui. Vamos parar com essa bobagem de ficar com medo da nova era, de ficar colocando coisas ali que estão inventando, que estão mudando. Tem gente que inventa? Tem.
Como é que você sabe que ela está inventando? Vai lá nos alicerces, vai lá no fundamento. Aparece uma linhagem taoísta que é mais antiga que o Lao Tzu. Não, mas como é que pode isso, se o Lao Tzu é que criou o termo Tao? O taoísmo nasceu ali, né? Ele teve já os alicerces do I Ching e tudo mais, mas o taoísmo nasce no Lao Tzu. Como é que você vai ter uma linhagem mais velha que Lao Tzu? Isso não precisa ser muito esperto para ver. Qualquer sujeito que começa a inventar moda aí, você percebe rapidamente, se você conhecer os fundamentos. O fundamento é importante. Se você conhecer os fundamentos, você vai encontrar isso com muita facilidade. Com muita facilidade. Não pode se deixar levar por isso que hoje é tudo invenção, é tudo mistura. Não, não é mistura. Eu falo muitas vezes do Aikido, em alguns vídeos, em artigos, nos meus livros. Eu falo às vezes de Aikido, eu pratiquei Aikido também, e é uma arte fantástica. O mestre Ueshiba é um grande iluminado do século XX, tá? A palavra é essa. E com sua filosofia poderosíssima e sua técnica marcial poderosíssima. Agora, o que acontece? O Aikido, mas o Aikido não é taoísmo. Ué, por que não? Se ele usa o princípio do Yin Yang, se ele usa o princípio da circularidade, se ele usa o princípio das 8 direções de ataque, que são os 8 trigramas, né? Aquilo lá é uma arte taoísta. Ele segue os princípios taoístas. É uma arte japonesa, mas ele segue os princípios do taoísmo, porque os princípios do taoísmo são os princípios do universo. Gente, ninguém inventou nada. Tá? Tem que prestar atenção nisso. Tem que prestar atenção nisso. Ninguém inventou nada, ninguém está inventando nada. Tá? O cara que está inventando umas picaretagens da vida, aí você bate o olho, você já sabe. Agora, é lógico, se você não estuda os fundamentos, se você não estuda o alicerce, se você não conhece a base, esquece, você não vai ver nada, você vai ser enganado. Tá? Você vai ser enganado. Tem que ter os princípios dentro de tudo que a gente faz. Tudo. Qualquer arte, Feng Shui, né? Você pega o Feng Shui e fica inventando lá os cantinhos da prosperidade, do trabalho, de não sei o quê. Pô, vai nos fundamentos, vai ver se tem isso daí lá. Vai ver se tem amparo filosófico, metafísico dentro da metafísica chinesa. Vai ver lá. Não tem. Então o que acontece? Você só é enganado se você não conhecer nada do assunto. Se for uma pessoa completamente leiga e se deixa levar. Tá? Caso contrário, você sabe diferenciar. Então o que é importante aqui é o seguinte: o taoísmo, assim como outras filosofias, religiões, ele é algo vivo, algo que se desenvolve ao longo do tempo, baseado em fundamentos eternos. Ok? Fundamentos eternos. E a partir disso existe um desenvolvimento, é óbvio, você não pode ficar parado naquilo, né? Não podemos seguir, como eu falei, seguir todos os ditames e a atuação do pessoal na dinastia Han, 2.200 anos, você não pode fazer isso. Né? Imagina a roda. A roda foi inventada há milhares de anos. E a roda passou para carroça, né? O carro de boi, carroça, carrinho de mão. Eu fiz um vídeo sobre o carrinho de mão chinês, né? O carrinho de mão foi usado em carruagens, aí começou a ser usado em trens, aí foi usado em automóveis, aí foi usado em aviões, que é o trem de pouso, né? O Santos Dumont foi um dos primeiros a ter roda no aeroplano dele. Então é a mesma roda, o princípio é o mesmo, é um bagulho circular com um furo no meio onde passa um eixo, é o mesmo princípio. Desde tempos pré-históricos até hoje o princípio é o mesmo, mas ela evoluiu para acompanhar as necessidades modernas. Então, se você pegar os primeiros automóveis, a roda dele era uma roda de madeira com uma borracha sólida em volta, né? Igual os velocípedes
que tinha antigos que era uma borracha sólida, né? Obviamente aquilo não era muito confortável, né? Ajudou, mas não era muito confortável. Depois disso apareceram os pneumáticos, que são os pneus com uma cavidade e uma câmara de ar. Então essa câmara de ar ela servia para amortecimento do impacto dos veículos. Melhorou muito a aderência dele no chão, né? Porque ele se deforma e ele adere melhor à pista. E melhorou muito o conforto das pessoas. Inclusive a palavra pneu vem daí, pneumático, que são os pneus cheios de ar, né? Isso foi uma evolução, mas ela continua sendo uma roda. Não tem como você fugir disso. Então o taoísmo ele é apresentado sob várias roupagens modernas, mas você vai lá dentro e você vai ter que ver a base. Né? Então não fica com medo de mistureba, de não sei o que lá, porque se você souber a base, você sabe o que está misturado e o que não está. Né? Ou um pessoal taoísta aí que falava sobre Qigong e mostrava fotos das pessoas em postura de yoga. Qualquer um que bate o olho ali sabe, né? Como é que é esse negócio? Você bate o olho, você sabe. O cara está fazendo saudação ao sol e está falando que é Qigong. Não, filho, não é assim não. Né? Não é assim não. Entra nisso quem não conhece nada. Então, quando é mistura, você sabe. Quando é um conceito que não existe no taoísmo, que foi trazido, você sabe. Você sabe. Não pode confundir o que é um desenvolvimento moderno com o que é uma falsidade, uma aglutinação de algo novo, né, de algo diferente, de outra origem. Não, você percebe isso, tá? Você percebe isso. Muitas vezes nós usamos outras filosofias, eu faço muito isso nos meus livros, nos meus vídeos, analogias com outras filosofias, com outras religiões, com outros mestres, com outras coisas, porque muitas vezes você consegue entender melhor os conceitos, né? Como eu disse no vídeo sobre a verdade das religiões, todos estamos indo na mesma direção. Então muitas vezes você usa um exemplo de um para explicar o outro, e isso você não está misturando, tá? Você está fazendo comparações. Então o lance é esse. Eu queria que ficasse bem claro aqui que as filosofias como o taoísmo, eles estão em evolução. Você não pode exigir que hoje se faça a mesma coisa que há 2000 anos. Não tem sentido isso. Ok? Então, moral da história: fique nos fundamentos. Saiba os fundamentos, para você não ser enganado por aí, né? E para você poder se desenvolver melhor na prática, ou na técnica, ou na vida em geral. Né? O taoísmo é uma filosofia da natureza aplicada à nossa vida normal. Tudo bem? É isso então. Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça disso. E se inscreva no nosso canal. Né? Vamos atingir 1000 seguidores logo. E nos ajude a fazer isso, a chegar lá. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.